Saudações indígenas, que bom que você está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Curta desde já esse vídeo. Não seja dedo seco. Se inscreva, espalhe também para outras pessoas. Assim, nós iremos divulgar a cultura dos povos originários do Brasil. Hoje vou falar para você sobre os direitos dos povos indígenas. É isso mesmo, o direito dos povos indígenas. A Constituição de 1988 traz um capítulo específico sobre os direitos dos povos originários do Brasil. No capítulo 8º, traz para nós com o título dos índios. Assim, nós vemos que o capítulo 8º traz para nós já no título os índios ou dos índios. O capítulo mostra que os indígenas têm direito às suas terras enquanto originários. Os povos originários do Brasil estavam e estão aqui antes da chegada dos portugueses. É isso mesmo. Lá na carta de Pero Vaz de Caminha, diz que os indígenas receberam aqueles que estavam chegando aqui nas terras. Os povos indígenas são anteriores à formação do Estado brasileiro. Ou seja, antes do Brasil ter esse nome, os indígenas aqui já habitavam. Todos nós sabemos que esse território foi sempre ocupado pelos diversos povos indígenas. E a Constituição assegura aos povos indígenas o respeito à sua organização social, à língua, os costumes, as crenças, as tradições, reconhecendo o direito à diferença. Reconhecendo o direito à diferença. Então, nós vemos que essa Constituição mostra que nós, povos indígenas, temos o direito de permanecer com as nossas culturas e com as nossas crenças. O caput do artigo 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradição, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os bens. Não é isso que nós estamos vivenciando atualmente. A União deve nos proteger com a nossa cultura, com o nosso território. E o que é que a União está querendo fazer? Destruir a população indígena com sua cultura, com suas crenças e também com as suas terras. O direito, aqui, a diferença dos povos indígenas não implica menos direitos e muito menos privilégios. Você já deve ter ouvido falar por aí que os povos indígenas são sustentados pela União. E eu te pergunto, aonde você ouviu isso? Você ouviu falar também que os povos indígenas são preguiçosos? Esquece que nós temos uma cultura diferente. E nós sobrevivemos com o nosso trabalho e não com a ajuda da União.
A união deveria fazer o que a Constituição determina e, no entanto, não o faz. Nós sobrevivemos através dos nossos trabalhos e não simplesmente com apoio ou benefícios da união. Então, assim, nós vemos que não queremos privilégios e não temos privilégios. Queremos que os nossos direitos sejam respeitados. E assim nós viveremos bem melhor. Há simplesmente um discurso elaborado por aquele que tem dinheiro, por aquele que quer tomar as nossas terras e os nossos bens. E utilizam-se de discursos mentirosos para agir com preconceito para com a população indígena. As terras indígenas são tradicionalmente ocupadas pelos diversos povos indígenas em caráter permanente e utilizamos essas terras para as nossas atividades produtivas, para os nossos rituais, para também fazer uso e preservação da natureza. Quando nós preservamos a natureza, nós estamos preservando também a sua vida. Quando nós